A Valve recentemente lançou novidades para o Steam Play, que é a plataforma da empresa que possibilita que você compre uma chave do jogo e jogue em qualquer sistema operacional que você tem. Isso faz com que você só precise comprar o jogo uma vez e jogue ou no Windows, ou no Linux, ou no Mac, dependendo aí se o jogo tem compatibilidade com esses sistemas. Recentemente ela anunciou que vai ser possível jogar games do Windows no Linux, mesmo que o jogo não esteja lançado, não tenha sido adaptado para o sistema do Pinguim. E para a gente ver se isso realmente funciona, é hora de trazer de volta um computador que andava bem largado as traças aqui no Adrenaline. Por isso, anuncio o retorno da Steam Machine. Nós montamos esse computador já faz acho que mais ou menos uns 2 anos e o intuito dela era testar essa nova onda de computadores voltados para a sala de estar. Era uma iniciativa da Valve, tinha como sistema operacional base o SteamOS, que é baseado em Linux, e era para ser aí um concorrente das máquinas com Windows, mas como a gente tem visto nos últimos tempos, e o motivo de não ter vídeos desse cara no canal, é que a ideia deu uma morrida. Não temos ouvido mais falar de hardwares, nem empresas apoiando a iniciativa. Só que agora que nós temos uma novidade importante no campo do Linux, é hora de tentar ver como ela se sai e é hora também de pôr esse carinha de volta à ação. Esse computador é interessante para a gente fazer esses testes de performance desses games rodados aí via Steam Play, justamente porque ele é bom, mas nem tanto. Nós temos um computador que já foi montado há alguns anos atrás, que tem especificações boas para games, mas ao mesmo tempo não é um hardware muito potente. Então, se nós tivermos problemas aí de compatibilidade, se tiver alguma coisa que não esteja rodando muito bem, nós vamos sentir na hora, porque esse hardware não é tão potente. Temos de processador aí um Core i5 de 4ª geração, a placa de vídeo é uma GTX 960 de 2 GB de memória RAM. Então, por exemplo, se o jogo apertar na parte de VRAM, 2 GB não está sobrando muito, vai ser legal de ver esse tipo de coisa. E também temos 8 GB, né, 2 módulos com 4 GB cada um de memória RAM. É um computador que é competente, roda bem games, mas ao mesmo tempo não está sobrando muito. Então nós temos que mexer um pouquinho nas configurações gráficas para chegar a um bom nível de performance e vai ser bom para espremer ele. Se o Steam Play não estiver entregando um bom desempenho, ele vai possivelmente boicotar a capacidade desse sistema de rodar jogos. Um pouquinho sobre o Steam Play, ele é baseado então no Proton, você tem que entrar no Steam Beta, no cliente beta aí da Valve, ele é muito fácil de habilitar, você só precisa entrar lá e basicamente marcar caixinhas dizendo que você quer que ele entre em ação, aí o Steam vai se reiniciar e vai baixar as atualizações para deixar ele em ação. O Proton é baseado no Wine, é um software que muita gente que usa o Linux, que já tentou rodar aplicações do Windows nele, já conhece muito bem. E, em geral, ele funciona bem. Tem alguns pré-requisitos que vocês têm que ficar de olho. Então, você tem que atualizar a sua placa de vídeo, o driver tem que estar atualizado da placa de vídeo. E, no nosso caso, não rodou até a gente instalar o Python na versão 2.7 e 3.7. Um abraço aí para a galera do Twitter que nos deu uma mão em tentar descobrir por que não estava funcionando. E depois de todas essas configurações feitas, nós conseguimos abrir os games. Nós vamos fazer 4 situações nos nossos comparativos. A primeira situação vai ser, primeiro, como uma forma de game de controle, nós vamos jogar Rise of Tomb Raider, que é um jogo que já foi portado para Linux, então ele já tem uma versão oficial no sistema do Pinguim, feito aí pela Feral, e é um software que vai nos mostrar o quanto o Steam Play se sai bem comparado com jogos que realmente rodam nativamente no Linux porque foram portados. Depois, usando aí o Steam Play, nós temos 3 situações diferentes. Primeiro, nós vamos ter aí games que já foram validados, que esse é um ponto importante. O Steam Play, ele tem alguns games que vão sendo testados e vão ser validados. Então, eles, em tese, já foram testados por alguém e conseguem rodar através dessa ferramenta. Mas também tem os games que ainda não foram. Você pode entrar nas configurações do Steam e pode colocar lá que você quer rodar todos da sua biblioteca, e ele vai pôr nos games compatíveis, nos games disponíveis até esses que ninguém testou, não está catalogado como funcional. Então nós vamos testar 2 games que foram cadastrados como funcionais, então vai ser o Doom, que é o caso mais interessante, porque ele é baseado na API Vulkan, que é justamente a API usada para fazer essa emulação do Windows no Linux. Então, nós pegamos a DirectX 11 e DirectX 12 e renderizamos aí na Vulkan. E já temos também o Tekken, que é um jogo baseado em DirectX 11, mas que já está validado, aparece entre os games disponíveis logo que você ativa o Steam Play para fazer essa emulação.
E por fim, nós vamos navegar em águas não desbravadas ainda, já que dá para tentar. Vamos desligar todos os filtros, vamos deixar que apareça toda a nossa biblioteca. E é por isso que vamos pôr em ação um jogo que é um pouco pesado, não está 100% em otimização no PC, e principalmente é um jogo bem recente, então é um caso bem interessante de a gente dar uma olhada. Vamos por rodar Monster Hunter World e vamos ver como é que ele vai rodar. Nós temos então as 4 situações diferentes e o resultado são variações bem grandes na experiência. Começando pelo melhor caso de todos, não é nem o caso do Rise of the Tomb Raider, que oficialmente foi trazido pela Feral. Em geral, o pessoal fala bem da performance quando a gente coloca lado a lado. As diferenças em qualidade gráfica não são tão grandes e as diferenças em desempenho também não são notáveis. Então o port foi bem feito, você consegue jogar legal o jogo no Linux. Mas com o Steam Play e com um jogo baseado em Vulkan, Doom foi a nossa melhor experiência comparando como roda no Windows e como roda no Linux. Nós tivemos essencialmente a mesma experiência, nós conseguimos jogar em Full HD, qualidade alta, e ambos os games rodaram acima de 60 FPS, ambos os sistemas entregaram esse jogo rodando acima de 60 FPS, com variações mínimas. Então o trecho que a gente experimentou jogar, ambos os sistemas, tanto o Linux quanto o Windows, entregaram aí 70, 80 FPS, variações nessa casa, com boa fluidez, praticamente sem stuttering e essencialmente a mesma experiência. Foi o caso do maior sucesso do Steam Play e mostra que, se o jogo for baseado em Vulkan, há boas chances de que a emulação funcione de forma lisa e perfeita. Trazendo para o nosso segundo caso em ordem aí de qualidade, vamos começando a piorar as coisas. Curiosamente, Monster Hunter World se saiu bem. O jogo não tem suporte oficial, nós nos arriscamos ali colocando, desabilitando qualquer trava de segurança ou qualquer filtro de segurança, e o jogo conseguiu ser rodado. No Windows nós jogamos ele em 900p, em qualidade média, e tivemos uma taxa de quadros que oscila entre os 40 a 60 FPS. E quando nós jogamos no Linux, nós começamos a encontrar os primeiros bugs, então o jogo ficava se redimensionando e nunca ficava em tela cheia, e uma tela preta ficou piscando por muito tempo até eu conseguir selecionar ela e clicar para ficar em tela cheia, e aí o jogo abriu. Então, se você coloca no modo tela cheia, modo janela sem bordas, ele funciona bem. Se você tentar no modo janela, ele buga. Mas depois que a gente colocou nesse modo janela sem bordas, ele passou a rodar sem problemas de performance, raros stutterings. O único problema é que fomos gravemente penalizados em desempenho. Conseguimos jogar em 900p em qualidade média, porém a nossa taxa de quadros caiu, que antes era entre 40 e 60, e foi para uma realidade mais aí dos 30 aos 40 FPS, principalmente quando a gente está no mundo aberto, já está enfrentando os monstros e coisa e tal. A realidade é travar 30 FPS. Então é sensível à perda de fluidez, nós tivemos uma perda notável de desempenho, mas descontando isso, tirando isso da frente e depois que configuramos em janela sem bordas, a experiência foi bem consistente, o jogo rodou de forma bastante eficiente e foi a nossa segunda melhor experiência. O que nos traz para a pior experiência do nosso comparativo, que foi, curiosamente, com um jogo que, em tese, está na lista dos jogos seguros para você usar o Steam Play, que é o Tekken 7. Nós tivemos o primeiro problema, que o jogo se recusa a abrir em tela cheia, janela sem bordas, não importa. O que você fizer com o jogo, ele vai manter as barras aparecendo da interface na lateral esquerda e no topo. No teste a gente usou o Ubuntu e a gente fica vendo a interface do Ubuntu nos cantos e não teve jeito. Outra coisa que foi um saco é que nenhum controle funcionou. Esse é o tipo de coisa que provavelmente, se você ficar se debruçando em fóruns e ficar procurando muitas viagens para a tela do terminal do Linux, talvez você consiga resolver. Mas de cara a gente não conseguiu usar os controles. Nós testamos várias opções via Bluetooth, ligado a cabo, ligado ao receptor da Microsoft, por exemplo. E o resultado final é que nenhum deles funcionou. Inclusive eles funcionavam na interface Big Picture do Steam, mas quando abriu o Tekken parava de funcionar. E a performance foi um grande meh. No Windows nós conseguimos rodar Tekken 7 em resolução Full HD, na qualidade mais alta, com uma taxa de quadros quase cravada a 60 FPS. Dá uns stutterings quando começa a fase, dá uns stutterings logo que aparecem os personagens, tem umas travadinhas. Mas depois que passou isso, o jogo roda fluido, travado a 60 FPS, com os gráficos no máximo em Full HD. E no Linux foi uma briga. Eu tentei várias configurações, nós tentamos Full HD Ultra, fomos baixando, e a verdade é que eu consegui uma taxa de quadros mais próxima de 60 estável só quando eu trouxe ali para o 900p em qualidade média, e mesmo assim o resultado não é 100% estável. O jogo passa a rodar entre 50 e 60 FPS. Foi bom bastante, dá para jogar dali para frente, mas primeiro alguém tem que descobrir como faz para o controle funcionar, e é um saco ter as barras do Linux aparecendo ao longo de todo o seu gameplay. Então foi a nossa pior experiência. Não funcionou os controles, não deu para pôr em tela cheia e a performance foi bastante
afetada, tivemos que jogar uma qualidade consideravelmente menor para conseguir fazer o jogo rodar. Então, as nossas impressões com o Steam Play. Primeiro, é uma pena que ele está disponível apenas no Linux no momento, então a galera do Mac está ficando de fora por isso, mas quem sabe no futuro eles implementem, já que é baseado no Wine, que é um emulador do Windows que já é bem popular, já muita gente já usou ele, quem sabe no futuro eles têm algo em mente ali para o Mac. E vários dos resultados são bem promissores. Primeiro porque não é dependente das desenvolvedoras, então nós não precisamos que a empresa que fez o game gaste seu tempo para portar ele para o Linux. É uma coisa, muitas vezes as desenvolvedoras estão aí com um orçamento muito limitado e o custo de você portar para o Linux é muito alto para valer a pena, considerando a base de usuários instalados. Então, acaba esperar das desenvolvedoras isso é algo que vai atrapalhar bastante o processo, porque basicamente o que acontece até hoje. Então, eu citei aí o caso do Rise of Tomb Raider e o Hitman, são dois games que foram portados aí. A Square trouxe alguns dos seus títulos para a plataforma do Pinguim. Nós temos a Valve, que tem trazido boa parte dessa biblioteca, estava tentando impulsionar as Steam Machines, mas são poucas as empresas que trazem seus jogos para o Linux. Então nós temos outros títulos como Metro, temos Borderlands, mas a maior parte das empresas não temos aí nada, praticamente nada da Ubisoft, Activision também não tem muito interesse. Então, depender das empresas, das publicadoras ou das desenvolvedoras para trazer o jogo, vai ser difícil ele vir para o Linux. Só que o Steam Play não depende disso. Então você consegue, mesmo um jogo como por exemplo Monster Hunter, a Capcom não portou para Linux, a gente conseguiu, por mais que tenha sido penalizado em performance, a gente conseguiu 30 FPS. Então a gente consegue jogar. O cara que tem um sistema Linux, pelo menos na nossa experiência com o Ubuntu, com as configurações que nós usamos, o cara consegue jogar Monster Hunter World em seu sistema do Pinguim. Então esse é muito promissor e principalmente quando a gente olha para a Vulkan, pelo menos baseado no Doom, que foi o nosso experimento usando essa API. Se o jogo for desenvolvido nessa API open source, tem boas chances de que o port para Linux, quando você ligar o Steam Play, seja suave. Então você não tenha perdas de performance, tenha basicamente o mesmo nível de qualidade gráfica. Então, principalmente para os games baseados nessa API open source, eu ficaria bem esperançoso de que provavelmente vai funcionar. E por fim, será que é hora de dar o format C2 pontos, mandar o Windows para o espaço e instalar o sistema do Pinguim? A verdade é que não. Não é o momento ainda. Primeiro porque, como eu falei ao longo dos pré-requisitos, a gente passou um pouquinho de trabalho para fazer configurar, perdemos ali um tempinho procurando drivers são bem chatos de ser instalados no Linux. A experiência como um todo é mais difícil, você precisa abrir o terminal, você precisa às vezes saber um pouquinho mais sobre a distribuição que você está usando em específico. Então, dá trabalho configurar os drivers, fazer o Proton, que ainda pode melhorar, ser mais funcional. Então, eu não entendo por que ele ficou dependendo de algumas aplicações e algumas bibliotecas que eu descobri o que estava faltando para rodar. O Steam tem que baixar tudo que for necessário para fazer ele rodar para ficar intuitivo. Mas já está intuitivo bastante para o pessoal que já usa o Linux arriscar. Agora, se o seu sistema é baseado em Windows, não é a hora de tentar esse tipo de coisa. Nós temos momentos que ele sai bem, como é o caso do Doom, mas muito possivelmente você vai ser impactado em performance, baseado no nosso experimento ali com o Tekken. Se for DirectX 11, você possivelmente vai ver quedas sensíveis de desempenho. Monster Hunter também trouxe aí quedas sensíveis na performance. Então você vai perder desempenho e vai estar na dúvida se realmente vai rodar o game. Então, por enquanto, galera que está no Windows, não comece a grande migração. O ano do Pinguim continua sendo o atual mais um. Mas, pelo menos, a gente já está vendo uma janela bem interessante para quem sabe as desenvolvedoras vão dar preferência para Vulkan, porque sabem que vai funcionar bem no Windows e vai funcionar bem no Linux e vai funcionar bem em smartphones, vai funcionar bem em todo lugar, porque a API é aberta. Galera, então essas foram as nossas impressões com o Steam Play rodando a nossa Steam Machine, que está de volta. Quero saber o feedback de vocês, o quanto vocês têm interesse de ver mais vídeos com esse cara aqui. Quem sabe naqueles nossos comparativos de performance ele não entra na roda. Então nós teremos PCs dos sonhos, PC ideal, PC baratinho, PC da crise e Steam Machine, tentando rodar o lançamento. Vai que ele está rodando bem no Linux. E para mais conteúdo sobre hardware, software, sistemas operacionais e emulação, pelo visto, assina o canal que vocês ficam sabendo quando a gente for tentar tirar o pó de um computador que andava meio esquecido em um canto aqui do Adrena. Até a próxima. Tchau, tchau.